Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Fala DF, seu jornal participativo. Eu sou Catiúcia Sotomayor e espero a sua colaboração. Use o seu celular para gravar, na resolução mais alta e com o aparelho na horizontal, e mande matérias, depoimentos, imagens ou ideias para a gente pelo WhatsApp 61 982 11 49 48 ou para o nosso e-mail faladfcanal11@gmail.com. Violência no fim de semana. Veja as principais ocorrências registradas no DF. Briga de facas termina na delegacia. Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 24º Batalhão prenderam um homem suspeito de desferir golpes de faca em um desafeto no Varjão. O crime foi por volta das 23 horas e 30 minutos deste sábado, no conjunto B da quadra 3. Participaram da ocorrência cabos Hélio Silva e Catanhede e o soldado Vemerson. PM prende 2 menores por roubo à padaria. Policiais militares apreenderam em flagrante 2 menores de idade que haviam acabado de roubar uma padaria no Itapuã na noite de sábado, por volta das 18 horas. Por se tratarem de menores de idade, foram apresentados à delegacia da criança e do adolescente. Um menor de idade foi apreendido por ato infracional análogo a roubo na noite de sábado, por volta das 20 horas em Santa Maria. Por se tratar de um menor de idade, os militares o encaminharam à delegacia da criança e do adolescente para que as providências legais fossem tomadas. PMDF apreende foragido acusado de homicídio ao traficar maconha e portar uma arma de fogo na noite de sábado, por volta das 21 horas em Santa Maria. O fato aconteceu quando policiais do Grupo Tático Operacional do 26º Batalhão receberam informações de populares de que ocupantes de um Gol branco estariam traficando drogas na região. PM recupera veículo roubado em Samambaia após fuga e perseguição. Por volta das 22 horas e 30 minutos de sábado, militares do batalhão e policiamento rodoviário recuperaram um veículo roubado em Samambaia. A equipe do TOR realizava ponto de bloqueio na região da cidade quando visualizou um Fiat Siena na cor branca com 2 ocupantes em atitude suspeita. Durante a perseguição, por cerca de 3 quilômetros, o condutor perdeu o controle do veículo rodando na pista. Os 2 ocupantes continuaram em fuga a pé pelo mato, sendo detidos em seguida. Os 2 foram autuados em flagrante por receptação de veículo. Operação Petardo no Riacho Fundo 2. Policiais militares do BOP detonaram uma granada de gás lacrimogêneo que foi deixada próximo ao registro de água de uma casa, na QC04 do Riacho Fundo 2, por volta de meio-dia deste domingo. Moradores observaram o artefato e acionaram a PMDF. O esquadrão de bombas do Batalhão de Operações foi ao local, utilizou um robô para tirar a granada do local, fez o raio-x e identificou que estava com carga. Depois, com o próprio robô, levaram a granada para um local seguro e realizaram a detonação. O dono da granada não foi localizado e a investigação ficou a cargo da Polícia Civil do Distrito Federal. Um ponto de tráfico de drogas que funcionava em um lava-jato batizado de Operação Lava Jato foi fechado por volta das 23 horas e 30 minutos desta sexta-feira, na CL 104 em Santa Maria. Policiais militares do Grupo Tático Operacional foram checar uma denúncia sobre o comércio de entorpecentes no Lava Jato. Ao chegarem ao local, o proprietário autorizou a entrada dos policiais para realizarem uma busca, onde foi encontrado 102 pinos contendo uma substância que aparentava ser cocaína. Com o homem também foi encontrado a quantia de R$ 560. O uso de aplicativo de celular evita roubo em coletivo. Por volta das 21h30 desta sexta-feira, policiais militares foram acionados pelo WhatsApp SOS 11º Batalhão da Polícia Militar para atender uma solicitação de motorista de ônibus que informou sobre 3 suspeitos encapuzados que estavam próximos da parada de ônibus na QR-121 em Samambaia. Segundo o motorista, um dos suspeitos deu sinal para o ônibus parar, mas ele seguiu em frente ao perceber um deles com uma faca. Os detidos, 3 adolescentes, foram levados à delegacia da criança e do adolescente para registro do flagrante. Com a gente no estúdio, nosso comentarista de segurança, Luciano Leiro. Delegado, a PM divulgou
crimes em Samambaia e Santa Maria. Não houve crime em outras cidades satélites no plano esse final de semana? Estamos seguros, então? Boa tarde. Catiúcia, boa tarde, telespectadores. Com certeza não foi isso que ocorreu, né? Até porque há outros locais aí de incidência grande de criminalidade, então eu acredito que alguma questão do próprio batalhão ter informado, mas com certeza isso ocorreu em outros locais. O que ficou evidente ali é que muitos casos envolvem menores de idade. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Acha que é momento de discutir a redução da maioridade penal? Exatamente. Nós tivemos 3 casos aqui envolvendo menores, né? E eu acho que a sociedade precisa, vamos chegar aí nas próximas eleições, e é preciso que se indague aos candidatos que deem a sua opinião sobre qual é a importância dessa questão para esses candidatos, né? Entendo que a maioridade penal hoje ela tem que ser analisada. Nós temos casos como esses que nós vimos aqui, em que de fato menores de 17, 16 anos, 15 anos, cometem crime e são utilizados, inclusive, pela própria rede de crime organizado. Né? Eu me recordo de um caso de um menor que assassinou 4 ou 5 pessoas e foi preso e falou, não, eu assassinei porque eu vou completar 18 anos só daqui a um mês. Então eu sei que eu não seria preso, né? Como se eu fosse 18 anos. Então é importantíssimo, eu entendo, que haja essa discussão sobre a maioridade penal. Você tem outros casos para citar, outros exemplos de onde se mostra que é necessário mesmo discutir isso? Eu até comentei na nossa estreia do programa aqui de um delegado que faleceu, né, e foi assassinado em casa, vítima de um menor de 17 anos também por arma de fogo. Né? É importante que isso seja discutido, a sociedade a gente precisa quebrar esse tabu. Vejamos que o menor, hoje, ele pode votar aos 16 anos. Quer dizer que o menor ele tem condições de escolher aquele que vai governar o Brasil, a cidade, né, o nosso parlamento, mas ele não tem condições sobre os seus atos, que é o caso de tirar a vida de alguém. Então eu entendo que a gente tem que fazer essa discussão, é muito importante que tudo isso aconteça. Existem casos e casos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa de 17, 16 anos e o caso de, por exemplo, crianças cometendo crime. Você acha que, assim, qual seria a proposta ideal, então, que a gente podia trabalhar? Isso é uma coisa que realmente a gente tem que sentar e pensar. Porque você tem hoje assassinatos cometidos por crianças, né, de 11 anos, né? Na verdade, nem se chama um crime, né? Porque não é um crime cometido por um menor, né? Um ato infracional. Mas, enfim, é preciso que essa discussão é preciso haver sobre a idade. Acredito eu que tem que haver a redução da maioridade penal. Agora, qual é a idade efetivamente? Aí a gente tem que ver, discutir com a sociedade, com psicólogos, enfim, fazer essa análise. Né? Não é possível mais a gente continuar nessa situação que hoje ocorre de menores utilizando. Eu me lembro que quando eu era agente da Polícia Civil, várias vezes nós prendíamos o menor e no outro dia o menor estava novamente atuando na região do Lago Sul, fazendo roubos. Crianças de 10, 11 anos fazendo, né, entrando em residências e assaltando. Né? Então é importante que a gente faça essa discussão. O que mais que a gente consegue perceber, né, nos registros do fim de semana? Eu não sei se você percebeu duas notícias sobre tecnologia, né, que também já foi outra pauta que nós tivemos aqui no programa. O primeiro deles foi sobre a questão do robô que foi utilizado, então a importância da gente utilizar a tecnologia a favor no combate à criminalidade. Né? A importância de você favorecer as polícias com equipamentos para isso. E o outro foi a utilização do WhatsApp, que de fato, do aplicativo, que facilitou aí a prisão dos bandidos. Tá ótimo. Muito obrigada, delegado. Eu que agradeço. Voltamos no próximo bloco com mais informações para você, daqui a pouco. A crise dos combustíveis parece estar se estabilizando. Os caminhões voltaram a circular e os postos estão sem fila e com gasolina. Mas ainda não foram contabilizados todos os prejuízos. A repórter Caroline Mota traz mais detalhes. A greve dos caminhoneiros, desde o dia 24 de maio, gerou vários transtornos nos mercados, postos e aeroportos em todo o país. Com a greve, o preço dos combustíveis chegou a quase R$10 em alguns postos, o que trouxe transtornos e a falta de combustíveis em todo o DF. O setor do agronegócio acabou sendo mais afetado com o bloqueio das estradas nesses últimos 11 dias. Toneladas de carnes e frangos deixaram de ser comercializados e cerca de 98% da plantação de hortaliças acabaram sendo descartadas. O problema do preço alto da gasolina hoje é a alta expressiva do barril do petróleo e do dólar.
O fim do reajuste diário dos preços dos combustíveis ganha força no mercado financeiro e a Petrobras já concorda em discutir que o reajuste poderá sofrer modificações. É com você, Catiúcia. Obrigada, Carol. E você, quer ver sua matéria na TV? Então mande pra gente. Não precisa ter equipamento profissional, nem equipe de televisão. Use o seu celular e envie imagens do que achar interessante divulgar. Um problema na sua rua? Uma ação de solidariedade que merece destaque? A nossa equipe vai te ajudar. Veja como fazer. Olá! Agora que você já sabe que pode nos mandar uma matéria sobre qualquer assunto relevante para a sua comunidade, nós vamos mostrar como fazer para reunir um material de qualidade para nos apresentar. Se você vai filmar com o seu celular, lembre-se de usar a melhor resolução do aparelho e sempre a câmera da parte de trás. A maioria dos celulares hoje filmam em Full HD 1920 por 1080 e isso é ideal para a TV. E mais uma dica, lembre-se de colocar o aparelho no modo avião. Se você vai, por exemplo, falar das más condições de um parquinho de diversão, procure primeiro filmar em plano aberto o local por inteiro. Depois, faça imagens mais próximas, sem usar o zoom do celular, porque isso diminui a resolução das imagens. Neste caso, apenas se aproxime da imagem para que possa filmar os detalhes de cada brinquedo que apresenta defeitos, ferrugens, etc. Depois de filmar tudo que achar interessante, você pode gravar entrevistas com pessoas da comunidade que utilizam esse espaço, reclamando, dando sugestões e até elogiando se for o caso. Se também tiver vontade de aparecer na matéria, chamamos isso de passagem. A passagem é quando o repórter aparece na imagem, dando algumas informações relevantes que por acaso não tenha em imagens ou em entrevistas. Neste caso, sugerimos que peça a ajuda de alguém que possa filmar a sua passagem. Como o celular capta o áudio de forma ambiental, outra sugestão é que fique a no máximo 1,5 metro de distância da câmera do celular. Assim, o áudio será captado com mais qualidade. Quando tiver tudo isso gravado, pode baixar tudo no seu computador e nos enviar por e-mail. Nós faremos uma edição e colocaremos no ar. No e-mail, lembre-se de nos dar todas as informações referentes a nomes, sobrenomes dos participantes da matéria, como também profissão ou função. Isso será utilizado para darmos os devidos créditos. E para finalizar, use sempre o aparelho na horizontal. Um bom trabalho! Foram registrados 19 acidentes durante o feriado de Corpus Christi no Distrito Federal, segundo o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, 28 pessoas ficaram feridas e 4 morreram. O número de acidentes é considerado baixo, talvez pela falta de combustível durante o feriado, provocada pela paralisação dos caminhoneiros. Mas o número de mortes subiu em comparação ao ano passado, quando houve 35 acidentes e apenas uma morte. No domingo, na BR-060, o mais grave dos acidentes envolveu uma carreta e carros de passeio. Uma mulher morreu no local e 4 pessoas ficaram feridas. Durante a semana, na quarta e na sexta-feira, ocorreram 2 acidentes na BR-020. No domingo, uma moto na contramão provocou colisão também na BR-020. Além das batidas, a PRF divulgou resultados preliminares sobre autos de infração registrados, 539 no total, sendo 321 por excesso de velocidade. Muitos motoristas foram flagrados 50% acima da velocidade permitida, o que pode levar à suspensão da carteira de habilitação desses condutores. E daqui a pouco, uma Life Coach vai falar com a gente sobre dicas para melhorar a sua vida. Até já! Coach, Life Coach, Business Coach. Você já deve ter ouvido essa expressão, que agora está muito em alta. Significa treinador, como a pessoa que te orienta no esporte. Mas agora existem pessoas para te ajudar a tomar as melhores decisões na vida, no trabalho. Estamos no estúdio com a coach Georgia Malveira, que faz isso há 16 anos. Explica pra gente esse processo, que busca desenvolver e despertar o nosso potencial, é isso? Boa tarde, Georgia. Exatamente, boa tarde. Foi muito bem colocado. É despertar mesmo o potencial, porque o potencial nós já temos dentro de nós. O que falta na grande maioria das pessoas? Despertar, abrir, colocar para ter uma vida ainda mais intencional, se posicionar na vida para isso.
Então, o processo de coach, ele caminha exatamente por isso. Ele vai abrir possibilidades. Então, é como se a gente fizesse uma visão sistêmica da vida da pessoa e dali, analisando as várias áreas, encontrar quais são as possibilidades para ele ter uma vida mais intencional. Você não é psicóloga, mas esse trabalho é muito voltado para o que a pessoa está sentindo. Como que você faz isso? Exatamente. De formação, eu sou farmacêutica, mas trabalhando com pessoas, desenvolvendo pessoas na área da gestão, eu senti falta de alguma coisa que fizesse as pessoas assumirem um papel na sociedade. Então, com isso, eu fui buscar que alternativas teriam, que não só conselho, que não só você dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. E aí eu descobri o coach. E aí fui experimentar e testar o processo de coach. Porque a grande questão do processo de coach é que ele é um processo duradouro. Não é uma motivação instantânea, não é uma palestra que você tem um entusiasmo e sai dali entusiasmado para fazer algo novo. Na realidade, o processo de coaching ele é estruturado e é um trabalho de parceria contínuo. Com isso, você trabalha em torno de período ideal 3 meses, digamos, período mínimo, as pessoas começam a se mover, isso em parceria com o seu coach, e as pessoas começam a ver que não é tão difícil assim, que existem possibilidades, que existem novos caminhos, que a pessoa não está fazendo, porque o potencial está dentro de nós. Se nós não acreditarmos em nós mesmos, serão poucas as pessoas que lá fora vão dizer assim, vai, caminha, está aqui o caminho. Então, é enxergar esse caminho e fazer. Você acha que a gente pode dizer que é uma ajuda para autoajuda ou não tem nada a ver com autoajuda? Eu não tenho problema com relação a essas palavras. Algumas pessoas, alguns coaches não gostam, coach não é autoajuda. Mas eu gosto de trabalhar da seguinte forma, autoajuda. Estratégias para se autoajudar. Por que não? Então, o processo de coaching é sim um processo que pode ser considerado, porque são ferramentas e estratégias estruturadas para você se autoajudar. Então, também existe o auto-coaching. Nem sempre você tem condições ou possibilidades ou está ao seu alcance por alguma das maneiras, um coach, mas você pode fazer o auto-coach. E que estratégia você pode dar de exemplo para a gente que as pessoas podem adotar? Ou que você já adotou com outros clientes e essas pessoas conseguiram ter sucesso? O que eu percebo, Catiúcia? Na minha experiência, o que falta nas pessoas é essa borboletinha que a gente sente no estômago. É por que eu tenho que acordar amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Então, o que eu observo? A principal coisa é ter um propósito de vida. A principal dica, tenha um propósito de vida. Qual o seu motivo que você vai levantar amanhã? Por que você vai seguir e fazer as estratégias do seu dia que não seja só a questão do trabalho? Porque, às vezes, não vai ser dentro do trabalho que você vai encontrar a sua motivação diária. Então, primeiro, ter um propósito. A segunda dica, abra sua agenda e perceba quais são os desperdiçadores de tempo que você está tendo. O que está te levando a não estar atuando de uma maneira em alta performance para ter resultados na sua vida. Na hora que a gente coloca isso no papel, por mais que você tenha uma agenda estruturada, mas na hora que se abre sua agenda, isso faz toda a diferença. E uma terceira dica que seria planejamento. Qual é seu objetivo até o final do ano? Para onde você vai levar seus próximos passos até o final deste ano? As pessoas que têm mais facilidade, qual é o seu planejamento para os próximos 5 anos? Aonde você quer estar daqui a 5 anos? Qual resultado da sua vida você quer ver nos próximos 5 anos? Isso de uma maneira estruturada. Então, a gente define pequenos passos, a pessoa vai caminhando, ela vai se motivando, ela vai percebendo que é possível, vai percebendo que ela consegue. Quando ela vê, ela assume realmente o papel na vida dela e consegue seguir. Quantas pessoas nesses mais de 15 anos você já conseguiu ajudar? E que exemplo ou que caso você pode contar para a gente interessante, para a gente falar sobre esse assunto? Então, assim, número de pessoas eu não tenho isso contabilizado, mas vamos dizer assim, mais de 1.000 pessoas. Porque como eu trabalho com treinamentos e palestras, então assim, já dei palestra para 150 pessoas, 200, 500, então assim, eu não vou. Em processo de coaching estruturado, eu já passo aí de 1.000 horas de coaching em processo estruturado, isso tanto com CEOs, diretores, gerentes, como também em life coach. Mas assim, para falar de um caso... eu gostaria de trazer, né, para as pessoas, que às vezes a gente pensa assim, coach é um negócio distante de mim, né? Então, assim, eu fui procurada por um marido que gostaria de ajudar a esposa. E aí ele disse assim, olha, eu queria que você fizesse coach com a minha esposa.
E aí eu disse assim, nossa, mas é a pessoa que tem que ter interesse, porque eu preciso do potencial dela para despertar para o processo de coach. E aí, assim, nessas negociações de não estar falando diretamente com ela, pedi um momento para falar com ela, consegui falar com ela. E aí, assim, foi muito interessante, porque num primeiro momento ela disse assim, Jorge, eu não tenho por que fazer coach. Minha vida já está muito boa. E quando a gente teve a oportunidade de começar um trabalho, hoje, o resultado dessa pessoa, na hora, ela disse assim, Jorge, eu não tenho agenda, eu não consigo fazer, minha vida já está boa demais. Aí eu comecei a despertar vontades. Ela não tinha carteira de motorista, dependia 100% do marido. Ela não tinha um trabalho que fosse um retorno que gratificasse ela. Ela trabalhava com vendas de alguns produtos e isso não era gratificante para ela. E a gente começou a se colocar na agenda. Hoje, ela trabalha aqui em Brasília, no home care, e ela já teve a oportunidade de fazer acompanhando uma paciente, uma viagem internacional num cruzeiro, coisa que ela nunca tinha imaginado na vida dela. Então, assim, foi uma possibilidade muito grande. Por isso eu digo às mulheres, preste atenção, quando seu marido te der uma dica, cola na dica do marido, porque pode ter grandes oportunidades por aí. E existem coaches diferentes, né? Você fala do life coach e do business coach. São estratégias muito diferentes ou dá para usar uma na outra, ou não? Então, quando a gente o processo é de life coach, a gente vai tratar como se fosse, a gente diz assim, das áreas da vida da pessoa, que são todas elas. Existe Inclusive a área trabalho. profissional dentro da life coach. A grande diferença é o modelo de contratação. No processo de life coach, geralmente você é contratada pela pessoa. Quando é um processo de business coach ou coach executivo, você geralmente é contratado pela empresa. Num processo de coaching executivo, a grande deixa, Catiúcia, é você saber qual é o objetivo da empresa. Por que a empresa está contratando aquele processo? E aí você ter a oportunidade de alinhar com a pessoa, com o superior imediato daquela pessoa dentro da organização para você direcionar o seu processo de coaching e estruturar no que o objetivo também da empresa e não só o objetivo da pessoa. Porque às vezes a visão da pessoa é uma, mas a visão que a empresa quer em relação àquele profissional vai ser outra. E isso precisa ser bem estruturado. Isso não pode atrapalhar, por exemplo, se a empresa quer que o coach siga numa linha, enquanto que para a vida daquela pessoa não é o melhor caminho? Interessante essa sua pergunta. Por quê? Porque aí a importância do alinhamento. Já aconteceu isso comigo, de fazer um processo de coaching, onde eu não tive possibilidade de ir até o superior imediato, caminhar com a pessoa para o objetivo dela, porém não era o objetivo da empresa. A empresa queria que aquela pessoa chegasse a um nível gerencial, ainda mais estratégico, ainda de mais resultados. E ela estava ali no nível mediano. Só que quando eu percebi isso e eu sabia que a contratação era da empresa, eu fiz um alinhamento com ela das necessidades, se realmente é aquilo que ela queria para a vida dela. Porque aí o coaching também vai ter a liberdade deles. Jorge, não é isso aqui, eu não quero caminhar por aqui, vamos fazer um outro alinhamento e a gente repensa. Tá ótimo. Para concluir, as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais, elas devem procurar quem, como? Pode procurar a mim mesma, Georgia Malveira. Estou nas redes sociais com esse nome, Georgia Malveira. Meu celular é 981941214. Então, estou à disposição para tirar dúvidas, para falar mais, porque é uma grande oportunidade estar aqui desmistificando o processo de coaching, Catiúcia. Porque hoje a gente percebe que existe uma confusão em relação a coaching, e coaching é um processo estruturado para levar as pessoas à alta performance. Perfeito, muito obrigada, sucesso. Eu que agradeço a oportunidade e agradeço a oportunidade também da TMJ3 por ter nos colocado aqui no ar para falar sobre coaching. Obrigada. E o Fala DF de hoje chegou ao fim, mas você pode rever as matérias e entrevistas pela internet. Acompanhe também nossas redes sociais. O Facebook é o Fala DF e o Instagram é o @FalaDF. Amanhã nós estaremos aqui ao vivo às 13h30. Vamos fazer este jornal juntos. Um bom começo de semana e até amanhã.